Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, assim que Deus ele falou com Abrão, que o Senhor ordenou para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, ele obedeceu a ordem de Deus. Abrão ouviu o direcionamento de Deus sem questionar. A gente vai ver isso, irmãos, na história de Abrão, quando a gente vê, mencionando a ele, a gente consegue ver que ele era uma pessoa que não questionava a vontade de Deus. E é por isso, minha irmã e meu irmão, que ele é chamado pai da fé, porque ele cria. Ele não questionava. Quando o Senhor o chamou, ele não tinha um mapa na mão, ele não tinha um exemplo de alguém que foi e deu certo, mas ele saiu somente com a palavra. Por que nós precisamos ver as coisas acontecendo para depois nós obedecermos? Sendo que somente uma coisa é necessária, a palavra ser liberada sobre nós. Nós precisamos, irmãos, ser como Abrão. Quando o Senhor ordenava Abrão fazer as coisas, por mais que ele não entendesse, Abrão obedecia. Ribiando cair. O Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei é futuro, eu ainda vou te mostrar. Xarabacantarai. Você acha que é fácil? Não é. Você acha que para ele foi fácil deixar tudo para trás? Sem um mapa, sem uma direção, sem um testemunho de alguém? Uma direção que eu digo humana. Porque ele tinha uma palavra de Deus. Mas humanamente falando, irmãos, ele não tinha em que se apegar. Mas ele creu na palavra. E é isso que nós precisamos valorizar mais e mais, é a palavra. Ristecai. Porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não volta vazia. E quando Deus fala que ele vai fazer algo, ele vela sobre o quê? A palavra dele para cumprir. E o Senhor quer que a gente creia mais na palavra. Declare comigo: eu creio nas palavras que o meu Deus tem lançado sobre a minha vida. Eu creio nas palavras que o meu Deus tem lançado sobre a minha vida. Talvez você tenha grandes promessas de Deus e você sabe que foi Deus que falou contigo, mas hoje o teu cenário é contrário. E você diz assim: meu Deus, eu não estou vendo nada acontecer, estou quase perdendo a fé. E Deus está dizendo: você tem a palavra. Você não precisa se apegar ao que o seu cenário está mostrando, até porque nós que servimos a Deus não andamos por vista, e sim por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Então nós não andamos por vista, não adianta. Não adianta nós querermos andar por vista. Porque nós precisamos andar por fé. As coisas que Deus vai falar, pra gente humanamente falando, não vai fazer lógica nenhuma. O que Deus estava dizendo para Abrão aqui não tinha lógica. Sai do meio dos seus parentes, Abrão. Sai da sua própria terra, ou seja, sai do seu conforto. E vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o Senhor faz uma promessa para ele, dizendo que dele faria uma grande nação, abençoaria e engrandeceria o nome. Se é tua bênção, que o Senhor abençoaria os que abençoarem a ele e amaldiçoaria os que amaldiçoassem a ele. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra, mas eram palavras, viu? O Senhor não pegou ali, de repente transformou algo na frente de Abrão para ele ter certeza, não. Foi somente palavra. E nós precisamos nos apegar mais à palavra. Porque aquilo que Deus nos fala pode parecer humanamente falando que é impossível, mas se Deus falou, o meu papel e o seu é se apegarmos à palavra, nos apegarmos a ela. Aquilo que Deus nos disse, porque aquilo que ele falou ele vai cumprir. Declare comigo: meu Deus vai cumprir a palavra que ele me prometeu. Eu preciso me apegar mais à palavra. O meu Deus vai cumprir a palavra que ele me prometeu. Eu preciso me apegar mais à palavra. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vale muito. Nós não somos como Tomé, precisamos ver para acreditar.
Lembra de Tomé? Ele disse, se eu não ver, se eu não colocar o dedo onde estavam os cravos, se eu não colocar a mão aqui do lado, eu não vou acreditar. Aí quando Jesus ele aparece para Tomé, deira cantoraia. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse para ele, porque me viste creste, bem-aventurados que não viram e creram. Deira mandocaia. Abraão não viu nada diante dos olhos dele, mas ele creu na palavra. E nós precisamos parar de ser incrédulos, de só acreditar naquilo que nós contemplamos. Arista cai. Precisamos andar mais por fé e não por vista, porque humanamente falando, muitas coisas serão impossíveis para nós, mas quando Deus faz uma promessa, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir, e eu não preciso andar por aquilo que eu vejo, eu preciso andar por aquilo que eu creio. Você crê que Jesus vai salvar teu marido? Eu creio, mas é impossível. Mas continue crendo, ele não já lhe disse que vai salvar? Ele não já lhe mostrou? Pois é, então ele vai fazer. Você quer que o Senhor vai mudar a sua vida financeira? Irmão, eu creio, mas agora eu não tenho. Não importa o seu agora. O que importa é que o Senhor falou, ele vai cumprir. Tudo que Deus, ele prometeu para Abraão, ele cumpriu, irmãos. Então tudo que Deus promete para mim e para você, ele faz acontecer independente do cenário. O Senhor não anda por cenário favorável. O Senhor não cumpre a palavra quando o cenário é totalmente favorável. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele permite o cenário ficar totalmente desfavorável para o nome dele ser glorificado. Para que a gente possa entender que o impossível quem faz é ele. Deirabacantaraia. O possível somos nós, mas o impossível quem faz é Deus. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus que retribui aqueles que confiam nele. Mas nós precisamos confiar mais na palavra do Senhor. Eu me lembro também quando o Senhor disse para Abraão que ele deveria pegar o seu filho, o seu único filho, que era Isaac, o filho da promessa, o filho que ele esperou cerca de 25 anos para ver acontecendo a palavra. O Senhor disse para ele, pega teu filho e oferece para mim holocausto. Irmãos, é impressionante, pode ler, que você não vai ver em momento nenhum Abraão questionando a vontade de Deus. Mas Abraão, ele obedece aquilo que Deus ordena, mesmo sem entender. Pega o seu filho, o seu único filho, vai para o lugar designado. Deus falou com ele. À noite, pela manhã cedo, ele obedeceu a ordem de Deus. Ele não tardou de pegar Isaac e levar ele para o lugar que Deus havia designado, mesmo sem entender. Abraão obedeceu. É por isso que ele é chamado pai da fé, irmãos, porque ele obedecia, mesmo quando ele via tudo desfavorável. É lindo e é louvável isso em Abraão. Abraão não questionava Deus. E o meu papel e o seu não é questionar, mas é adorar. É continuar crendo, ribiando cai na palavra. E irmã, está tudo contrário da palavra. Eu até tenho promessa, mas está tudo contrário. Eu quero lhe dizer que se apegue à palavra e não ao cenário. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Deus é fiel, xaramandocai arrasto cantorabaia, para fazer acontecer a promessa que ele te fez. Declare comigo, meu Deus é fiel e ele vai cumprir a palavra que ele me prometeu. O meu Deus é fiel e ele vai cumprir a palavra xaramandokai que ele me prometeu. Deus trouxe pessoas aqui que estão em cenários totalmente desfavoráveis, que humanamente falando não tem jeito para o seu milagre acontecer. Mas eu quero lhe dizer que se há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, se há uma promessa sobre essa filha, sobre este filho, sobre estas finanças, sobre essa saúde, você tem que se apegar à palavra. E não aquilo que você está vendo. Abraão não precisou ver para acreditar como Tomé. Então que possamos tomar o exemplo de Abraão. Abraão creu naquilo que ele não via diante dos seus olhos, mas ele acreditava, ele tinha fé. Ele tinha convicção e certeza, e é isso que nós precisamos ter. Convicção e certeza do Deus que nós servimos. Convicção e certeza no Deus, Aramandocai, que nos escolheu, que nos chamou e que a palavra dele tem poder. Eu não estou dizendo para você confiar na palavra dos homens, porque os homens podem te prometer as coisas e não cumprir. Eles podem te dar a palavra e não fazer, mas Jesus jamais. Mas Deus jamais, quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele. Então fique com a palavra. O seu cenário é desfavorável, Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não olhe para o cenário, olhe para a palavra. Abraão creu na palavra do Senhor e partiu, como o Senhor o havia ordenado. Deus mandou e ele obedeceu. Deus mandou e ele não questionou, ele não disse, Deus, por quê, pra quê? Porque tem gente que é assim, irmãos. Deiracai. Deus está falando e a pessoa fica pra quê, por quê, eu quero saber. Não, o Senhor primeiro tem que me mostrar, primeiro tem que ver sinais. Tem gente que é igual a Gideão, irmãos. Pede um bocado de sinal a Deus, faz um bocado de prova. E Deus mesmo respondendo às provas e aos sinais que você pede, mesmo assim você ainda duvida.
Só que Deus está dizendo para você, não é tempo de ficar fazendo prova toda hora como Gideão, e não é tempo de ser incrédulo como Tomé, mas é tempo de acreditar na palavra como Abrão. Abrão não tinha exemplo humanamente falando diante dos olhos dele, mas ele creu na palavra. E quando nós cremos na palavra, quando nós nos apegamos àquilo que o Senhor fala, é diferente, irmãos. Nós vivemos o resultado. Deus está falando para pessoas aqui, eu quero te fazer viver o resultado. Eu quero te fazer viver aquilo que humanamente falando é impossível. Mas você precisa se apegar à palavra. Tá tudo contrário, mas você tem que continuar crendo. Irmã, todos duvidam, quem não pode duvidar é você. Quem não pode questionar é você, quem não pode murmurar é você. Deixa quem quiser duvidar, quem quiser falar, porque daqui a pouco Deus vai mostrar que é na tua vida. Todos tiveram que ver, irmãos, que Abrão não estava louco, não. Mas Deus havia falado com ele, Deus cumpriu a palavra. Deus o engrandeceu como Deus havia dito. Deus deu para ele descendentes como Deus havia dito. Deus deu para ele filho como Deus havia dito. Tudo que Deus falou para Abrão, Deus cumpriu. E Deus está dizendo para você através dessa palavra. Tudo que eu falo para você, eu cumpro. Então somente confie. Não questione, não murmure, não queira saber o porquê para depois obedecer, porque tem gente que é assim, se o Senhor me mostrar o porquê disso, o porquê que eu tenho que tomar essa direção, para quê, qual vai ser o resultado, aí eu faço. E Deus está dizendo, primeiramente você me obedece para depois ver o resultado. Porque é muito fácil, irmãos, até os pagãos, até aqueles ímpios que não servem a Deus, eles fazem as coisas depois de ver o que vai dar, qual vai ser o resultado. Mas sem ver, é só quem tem fé. Somente com a palavra é só quem crê mesmo. Porque se for para ver e fazer, qualquer um faz. Mas sem ver, quando tudo é contrário, obedecer, isso é fé. E você vai começar a dizer, Deus me acrescente fé. Deus, eu quero ter mais fé porque eu não quero somente confiar naquilo que eu vejo. Até porque você não vê a Deus, você crê nele, mas você não vê. Não é verdade? O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus zeloso, é um Deus todo-poderoso. E nós não temos estrutura humana de ver o nosso Deus face a face. Nós não temos, a nossa carne não suporta ver o nosso Deus, então nós cremos naquilo que nós temos fé. Porque ninguém aqui viu a Deus. Mas você crê, você sabe que ele existe, você sente a presença dele, mas você nunca viu. Assim é o milagre que você vai receber. Assim é a resposta que você vai receber. Você não tem que esperar ver para acreditar, mas você tem que crer para ver. Acredite, coloque a sua fé em ação, declare comigo, eu vou colocar minha fé em ação e meu milagre vai acontecer. Eu vou colocar minha fé em ação e o meu milagre vai acontecer. É tempo de colocar a fé em ação. É tempo de confiar. É tempo de crer na palavra porque Deus é fiel. O Senhor chamou Abrão e fez promessas, e essas promessas Deus cumpriu. O mesmo Deus que cumpriu na vida de Abrão é o Deus que vai cumprir também na tua vida. Se apegue à palavra, se apegue a Jesus, se apegue à tua fé, porque o impossível Deus fará acontecer na sua história. Ele manda eu te dizer que não tardará. É tempo de colocar sua fé em ação, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos acrescente fé, que o Senhor nos ajude, meu Deus amado, a crermos mais na tua palavra, porque nós precisamos, Pai, não andarmos araiacai por vista, mas andarmos por fé. O Senhor não nos chamou para andarmos segundo o que a gente está vendo, mas sim crer na tua palavra, meu Deus amado. Abraão creu quando o Senhor chamou a ele, não tinha exemplo, ele não tinha testemunho, mas ele acreditou na palavra e o Senhor cumpriu, Pai. Que possamos não nos apegar ao cenário e sim a palavra, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Oh, meu Pai, eu venho te pedir também que o Senhor venha tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, obrigada por esta palavra. O que eu te peço, meu Deus amado, é que o Senhor nos acrescente fé, que o Senhor nos ajude a crermos mais, Pai, porque se a gente tiver fé, meu Senhor, o milagre, o sobrenatural acontece e o teu nome é glorificado. Continua conosco, meu Pai, nos perdoa por toda a incredulidade, toda a falta de fé. Se eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo.
Amém. Deus está dizendo, escute a minha palavra e a obedeça. Não queira entender os direcionamentos de Deus. Deus tem te dado direções, Deus tem falado contigo, obedeça. Porque daqui a pouco você vai ver os resultados. Não seja como os ímpios, como os pagãos, que primeiro espera ver acontecer para depois fazer as coisas. Mas você age por fé. Primeiramente você tenha fé e depois os resultados da sua fé, eles chegam para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.